Olá, nesse primeiro exemplo com Java Sockets, vamos construir uma pequena aplicação para simular a comunicação entre um cliente e um servidor usando as classes que o Java oferece para trabalhar com os sockets. O nosso servidor, ao ser iniciado, vai ficar ouvindo uma porta, esperando a conexão dos clientes. O cliente então vai solicitar uma conexão ao servidor. O servidor vai exibir uma mensagem na tela, na própria tela do servidor, com o endereço IP do cliente que solicitou a conexão e enviar um objeto do tipo date para o cliente fazer a exibição e depois encerrar a conexão. Aqui tem todas as instruções, nosso material. Eu já criei aqui a estrutura que está descrita lá, o projeto com o pacote testes e a classe servidor, as importações, aqui o método main para poder executar essa classe servidor e dentro dela um bloco try-catch, capturando aqui as sessões genéricas e mostrando a mensagem de erro. Inicialmente, eu vou fazer a criação aqui de um objeto do tipo server socket, que eu vou chamar ele de servidor, e vou criar esse objeto aqui, e eu preciso passar para ele um parâmetro. Esse parâmetro é o número da porta que vai ser utilizado por esse servidor aqui. Então esse servidor vai ficar ouvindo na porta 1, 2, 3, 4, 5 requisições de clientes. Vou exibir uma mensagem aqui, apenas para poder indicar que o servidor está ativo, aguardando conexões. Então, esse meu servidor vai ficar ouvindo a porta 1, 2, 3, 4, 5, aguardando conexões. Para que ele fique continuamente aguardando essas conexões, eu vou declarar um laço aqui, infinito, e enquanto esse laço estiver sendo executado, o meu servidor vai poder receber solicitações de clientes. Quando ele recebe uma solicitação de um cliente, eu preciso criar aqui um objeto do tipo socket, que eu vou chamá-lo de cliente. E esse meu objeto, essa minha variável chamada cliente, vai receber servidor.accept, para indicar que o servidor aceitou essa requisição de conexão feita aí pelo cliente. E só para indicar que deu certo, eu vou imprimir aqui o endereço IP do cliente que se conectou. Então vou colocar aqui IP do cliente, apenas para indicar que foi feita essa conexão. Para isso eu uso o meu objeto cliente.getNetAddress.getHostAddress. Então com isso eu vou conseguir imprimir o nome o endereço IP, aliás, do cliente que se conectou. Na sequência eu quero que o meu servidor envie uma informação para o meu cliente. Então isso a gente trabalha com a ideia do output, que é a saída. Então uma das possibilidades é utilizar objetos da classe Object Output Stream, que eu vou chamar aqui de saída, vai receber um novo objeto, Object Output Stream, e eu vou passar para ela aqui como parâmetro cliente.getOutputStream, que é para quem eu vou enviar essa minha saída. E em seguida eu vou executar o método flush e depois eu vou escrever, na verdade, o que eu quero que seja enviado para essa minha saída. Dentre essas várias opções, de acordo com cada tipo de dados aí eu tenho uma opção. No caso aqui, como eu quero mandar a data do servidor, eu vou utilizar o writeObject e vou enviar um novo objeto de date. Então, dessa forma, meu servidor vai enviar para o cliente um novo objeto do tipo date. Para finalizar o meu servidor, eu vou fechar o saída e vou fechar o cliente, encerrar esses dois objetos aqui. Para fazer um teste, eu vou executar o meu servidor. Meu servidor está ativo, aguardando conexões. Eu não vou pará-lo aqui, eu vou deixar ele rodando e vou criar o meu cliente. O cliente tem uma estrutura muito parecida com o servidor, de importações, o método main e o try-catch.
E dentro do meu cliente eu vou precisar inicialmente fazer a criação de um socket para se comunicar com o servidor. Então, eu criando esse socket, eu vou fazer a conexão com o meu servidor. Nesse caso aqui, o meu servidor está na própria máquina. Então, eu vou colocar aqui o endereço dele e o número da porta que ele está escutando, né? Que ele está aguardando as conexões. Aqui, aspas duplo. Então, dessa maneira, eu já estou criando o meu objeto para poder acessar o servidor. O servidor envia uma informação, como eu disse atrás, né, através aqui do output stream, ele envia uma informação para o cliente. Então, para o cliente receber uma informação, essa informação está entrando no cliente. Então, eu posso utilizar uma classe chamada Object Input Stream, que eu vou chamá-la aqui chamo esse objeto de entrada, e eu vou passar para ele aqui o parâmetro relacionado com o servidor, cliente.getInputStream. Na sequência, esse meu objeto entrada, ele vai me devolver uma data, que é a que o servidor enviou aqui. Então, eu vou criar um novo objeto aqui do tipo date, chamado data do servidor, que vai receber esse valor que veio de lá. Então, é entrada.readObject, para poder ler esse objeto que veio lá do servidor. E para finalizar, eu vou mostrá-lo em uma mensagem aqui, essa data. Então, eu vou colocar aqui data recebida do servidor. Vou passar para a linha de baixo. Data do servidor, .toString. Dessa maneira aqui, eu vou imprimir a data que o servidor enviou para o cliente. Vou fechar aqui o objeto entrada e, por fim, vou exibir uma mensagem também, apenas indicando que o trabalho com o cliente fechou, né? Foi encerrado. Então, conexão encerrada. Vou testar esse meu cliente, vou executar ele aqui. E quando eu executo, ele já recebeu a data lá do servidor. No caso aqui é a mesma data porque eu estou na mesma máquina. Mas se eu analisar aqui dentro, o cliente se conectou ao servidor e foi exibido o endereço IP dele. Que nesse meu caso aqui, como eu estou na mesma máquina, o cliente e o servidor é o mesmo endereço.